Então, como falei para vocês, uma pesquisa do Itaú Cultural falando especificamente sobre economia criativa. Por que eu quis discutir esse tema? Nós estamos numa espécie de retomada, ainda que o Covid não acabou, né? Enfim, mas as campanhas de vacina já estão bem avançadas, já temos atividades no campo novamente, presenciais, né? Então a gente precisa colocar à luz alguns tópicos, algumas coisas para a gente começar a refletir o que esse período que foi muito difícil para nós aconteceu em termos de segmento, né? Se a gente perdeu muito, se a gente voltou a ter o que a gente perdeu. Enfim, a gente vai colocar alguns dados aqui agora para vocês, ok? A primeira, especificamente vocês estão vendo aí do lado direito de vocês, um dos quadros que o Itaú coloca como estudo, que ele fala da evolução dos postos de trabalho, né? Todo mundo sabe que a gente precisou ficar em casa, os profissionais, enfim, muitas pessoas tiveram que adaptar a sua forma de trabalho para uma forma híbrida. E nisso também o segmento da economia criativa e da cultura foi um dos que mais sofreram nesse sentido. Esse primeiro tópico a gente vai colocar especificamente para tentar entender como é que nós estávamos em 2020 e como é que nós estamos agora no primeiro trimestre de 2022. Então, o primeiro tópico que eu queria mostrar para vocês é exatamente esse, ó. Do lado esquerdo, onde está esses 6.843.455, é exatamente o primeiro trimestre de 2020, né? Já às portas de um Covid chegando aí muito forte por sinal, né? Então, a setinha que vocês estão vendo com menos 4% foi exatamente a passagem de 2020 para 2021. Então, a gente teve um decréscimo de 4%, né, que é o equivalente a 244 mil postos de trabalho. Então, no primeiro trimestre, a gente teve uma queda que é extremamente natural pelos motivos que a gente já estava citando, né? Todo mundo teve que ficar em casa, todo mundo teve que se adaptar a uma nova situação, todo mundo teve que inventar outras formas de se manter criando, se manter com a mente sã, né? E principalmente continuar se sustentando e sustentando suas famílias. Então, esse decréscimo de 4% é extremamente natural pelas circunstâncias que a gente passou, né? 2020 para 2021 ainda era o ano que nós não tínhamos vacina e que tivemos que realmente ficar em casa. Então, esses 244 mil aí refletem muito no peso do que foi esse enclausuramento que nós ficamos em casa, né? E aí, no primeiro trimestre de 2021, foram 6.559.590 empregos. Daí, proporcionalmente, para o primeiro trimestre desse ano, nós tivemos um acréscimo de 12%, que equivale a 814 mil postos de trabalho, chegando no primeiro trimestre de 2022 a 7.413.206 postos de trabalho, que aí também já reflete um outro momento, né? A gente já estava com as vacinas chegando no país, muitos dos estados já estavam fazendo a flexibilização, consequentemente, muitos de nós também voltamos a ter nossos trabalhos presenciais, além das leis emergenciais que ajudaram e muito, né, a socorrer os profissionais da economia criativa, assim também como da cultura. Então, nós tivemos essa elevação de 2021 para 2022 muito grande por conta também dos socorros que aconteceram e de toda a situação que o país também estava vivendo, né, que era um outro momento. No total, vocês estão vendo aí esse tracejado, né, de 6 milhões e tal para 7 milhões, com um positivo, né, e um 8%. Esse foi o valor total de crescimento do primeiro trimestre de 2020
para o primeiro trimestre de 2022. Então, proporcionalmente, nesses anos, nós tivemos não só a retomada dos empregos, como também nós tivemos um acréscimo que é equivalente a mais de 570 mil postos de trabalho. Daí a gente pode tirar uma conclusão, né? Todo mundo fala que a economia é criativa e que a cultura também não... Todo mundo não, estamos exagerando, porque lógico, não é isso que acontece. Mas muitas pessoas falaram que aquilo era supérfluo, que aquelas atividades não eram necessárias, e a gente está mostrando que não só eram necessárias, como acrescentou também muito valor agregado para a economia do país, que a gente vai mostrar daqui a pouco. A gente vai fazer um comparativo. Então, a economia criativa não só ela é extremamente importante, como também ela é fundamental para a economia brasileira, mesmo ainda sem os investimentos necessários, porque a gente mostrou o quanto de uma questão de poucos anos tem não só uma retomada, mas também um acréscimo de empregos, um atrativo de demanda muito forte, e que isso ajuda de uma forma importantíssima na economia brasileira, né? Então, cultura e economia criativa nunca vai ser uma questão apenas de um entretenimento, mas é um setor que deveria ter muito mais respeito e muito mais investimento no setor, porque a gente percebe que em pouquíssimo tempo ele consegue um atrativo de profissionais, de matéria-prima e de receitas, né? Consequentemente, de mais famílias conseguindo seu sustento através da economia criativa. Então, a primeira pergunta conseguimos sobreviver? Sim. Ainda estamos aquém do que nós deveríamos? Sim. Mas de 2020, que foi o início daquela confusão toda, para agora, nós conseguimos voltar com as nossas atividades, e ainda nós tivemos de lambuja aí um acréscimo para que a gente possa retomar os próximos anos aí, se Deus quiser, com as nossas atividades, e ao mesmo tempo ainda sonhando com passos mais altos, com passos mais distantes, quer dizer, rumo a quem sabe, um futuro mais promissor no setor, né? Então, nós temos aí uma luz no fim do túnel, apesar de não ser ainda o ideal, mas conseguimos aí retomar um pouquinho com as nossas vidas e também alegrar as pessoas e oferecer a algumas outras pessoas novas oportunidades de trabalho, né? E em relação à economia brasileira, como é que a gente pode comparar? Será que proporcionalmente retomamos igual, ou fomos além, ou ficamos abaixo? Como é que